Aula de batismo nas águas. Passagem bíblica está em Lucas, capítulo 3, versos 3 ao 16 e 16, João 1, 26 e 27, Marcos 1, 8 e Mateus 3, 11. Batizar para arrependimento de pecado. João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. João Batista, ele batizava com água para arrependimento. E Jesus veio nos batizar com o seu Espírito Santo. Arrependimento de pecado, arrependimento daquilo que nós praticávamos que não agrada ao Senhor. O batismo significa nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Amém? Mateus capítulo 3, versos 13, 14, 15, 16 e 17. E o evangelista Lucas, do capítulo 3, do 21 ao 23, nos relata que Jesus foi até o Jordão, o Rio Jordão, ser batizado por João Batista. O profeta Isaías, ele já falava que João Batista era a voz do que clama no deserto, aquele que viria preparar o caminho para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. Então João Batista ficava ali ao redor do Jordão, batizando as pessoas nas águas, mergulhava elas e elas nasciam de novo, uma nova vida. João batizava pro arrependimento, batizava com água pro arrependimento. Certa feita, Jesus veio até João ser batizado. Jesus tinha cerca, mais ou menos, de 30 anos de idade. Pastora, Jesus precisava ser batizado, não porque ele não tinha pecado, mas Jesus, por sua obediência, pela sua humildade, quando ele chegou no Jordão, João olhou e disse: eu não careço de te batizar, nem desatar as sandálias dos seus pés. Jesus disse: vos é necessário que vos me batize. Olha a humildade de Jesus. E Jesus foi batizado ali por João Batista no Jordão. E quando Jesus foi batizado ali, na mesma hora após o batismo, eis que saiu uma voz no céu e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Havia testemunhas ali, todos ouviram a voz do céu, que era a voz do Pai, se alegrando da humildade do seu filho Jesus, do ato de Jesus Cristo. Mesmo sem ter pecados, ele mostrou-se para nós que ele veio salvar o pecador. E naquela hora, os céus se abriu, uma voz saiu, e sobre ele desceu o Espírito Santo naquela hora, como forma corpórea de pomba. Todos que estavam ali viram. O evangelista Mateus, Lucas, né, declaram isso na sua palavra. Mateus 3, no capítulo 3 ali fala, Lucas no capítulo 3 também. Esse é o meu filho amado. Então eu vejo que aos 30 anos iniciou-se o ministério, mais ou menos 30 anos, iniciou-se o ministério de Jesus Cristo. Lucas 3, 23 fala isso, que mais ou menos aos 30 anos. O que é o significado do batismo? A palavra batismo é uma palavra grega que significa baptismo, tá? Que significa na nossa língua sepultamento. O que é um sepultamento? Morte, tá? Mas quando uma pessoa ela desce as águas do santo batismo, ela está sepultando a velha criatura, porque éramos criaturas de Deus, toda a humanidade foi criada por Deus, então todos são criados por Deus, mas filho é só aquele que decide por Cristo Jesus, aquele que aceita Jesus como seu Senhor, né? Em João 1 fala isso, todo aquele que morre para a vida do pecado, para o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Quem está em Cristo, nova criatura é. E quando a gente decide o batismo, vai morrer, né? Vai mergulhar aquela velha criatura e vai nascer o Filho de Deus. Amém? Uma pessoa cheia. Olha que quando Jesus batizou, sobre ele veio o Espírito Santo. Então, eu vejo que sobre nós vem o Espírito Santo após o batismo, né? Para sermos batizados com fogo. Mas aí é outra aula que eu vou dar para vocês, tá bom? Então,
nós passamos a ter, após o batismo, uma nova vida. Seremos direcionados pelo Espírito Santo, porque nós permitimos, através de aceitar Jesus como nosso Senhor, e através do ato do batismo, é muito rápido após o aceitar Jesus, como Pedro, né? Aquelas pessoas lá em Atos dos Apóstolos, que quando Pedro anunciou o evangelho, 3.000 pessoas na mesma hora aceitou Jesus e já batizou, né? Porque é algo assim que o Espírito vem e é o que o Espírito Santo faz, amém? Então, a pessoa ela morre para o pecado, se mentia, não mente mais, se falava mal das pessoas, não falava, mas como assim, é mágica? Não. É o Espírito Santo te direcionando. Aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo e você não vai mais praticar as práticas do pecado. Amém? Jesus ele não tinha pecado, mas ele foi humilde, né? O suficiente para nos mostrar isso. Em João 3, do versos 1 ao 8, fala ali que Jesus teve com o doutor da lei, Nicodemos, né? Ele era um doutor da lei, ele pregava a lei, como hoje nós pregamos a graça e também a lei, né? Porque a lei faz parte, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então ali Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. E Nicodemos, como assim nascer de novo? Eu já sou homem grande, como? Aí Jesus estava explicando, ele achou, não é voltar na barriga da mãe, mas é nascer da água, que é do arrependimento, se arrepender, né, dos vícios, se arrepender da mentira, da prática sexual errada, se arrepender verdadeiramente e praticar a obediência, andar na vontade de Deus. E Jesus explicou isso, vos é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Amém? E como eu estou falando aqui do batismo nas águas, então aquele que ainda não desceu as águas é necessário. Pastora, e esse batismo quando bebê, queridos, quando bebê, o bebê não tem decisão. Jesus aqui nos ensinou. Se você ler Lucas capítulo 2, Jesus, quando bebê, ele foi apresentado no templo, tá? Ele foi apresentado, ele não foi batizado, amém? Então, batismo é consciência que vai morrer os pecados da sua vida. É você entender que você vai nascer de novo. Batismo é uma decisão do Espírito Santo descer sobre você e dar liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, amém? Eu quero falar também sobre o que acontece após o batismo. Então, isso a gente tira por Jesus, os evangelhos nos ensinam tudo. Lá em Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre a hora que acabou o batismo, o que aconteceu, né? Então, Marcos capítulo 4, do versos 1 ao 2, Marcos 1, 12 e 13, Lucas 4, 1 e 2. Não seria necessário você ler tudo, mas eu coloquei alguns versículos específicos sobre batismo nas águas, ok? E Jesus, ali após o batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Amém? Após o nosso batismo, sim, seremos tentados para ver se nós verdadeiramente, né, somos filhos, verdadeiramente, que isso é uma decisão. Deus nos deu livre-arbítrio, é uma decisão. Deus não te obriga a andar no evangelho, a ser cristão. Não, Deus não te obriga a nada. O evangelho está aqui, eu estou te explicando, e aí quem faz a obra é o Espírito Santo. É só você permitir que o Espírito Santo entre, faça parte aí do seu coração e permita Jesus fazer moradia e ouvir a palavra. Isso tudo está na Bíblia, tá? Não é a pastora Mara que está falando isso, foi Jesus que deixou para nós os mandamentos, ok? Então, após o batismo,
a pessoa ela é levada como Jesus, pelo Espírito ao deserto. Eu tenho aqui como nós seremos tentados, sabe aquele pecado? Você fumava, após o batismo você abandonou a prática, aí você vai ser tentado, pessoas vão vir, você bebia, vai te oferecer, vai pagar, coisa que nunca fizeram, mas após vai ser pratos assim, ó, na tua mão, vai ser manjares para você querer voltar às práticas do velho homem, às práticas do pecado. Mas aí é nessa hora que entra a palavra: resistirei ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Então resista ao pecado que outrora fazia parte da sua vida, a inveja, é, é, a- tudo aquilo que você sabe pelo Espírito que era errado e que o adultério, a fornicação, né, adulterar contra Deus não é só ter um caso com extraconjugal, não. Adultério muitas vezes é quando a gente troca Deus por algo que é maior que Deus dentro de nós, sabe? Isso é adultério. Fornicação é você ter um relacionamento sexual com uma pessoa fora do casamento, isso é pecado. E isso tudo, essas práticas, ela tem que morrer, ela tem que. Outra forma, pecado é masturbação, largar tudo isso, abandonar tudo isso. E, pastora, mas como? A minha carne não, é matar a carne e que o espírito permaneça em você, e que você. É uma luta entre a carne e espírito. E se você orar e permitir que o Espírito Santo que habita em você, que descerá sobre você após o batismo, você vai ter uma força que te ajuda, que te motiva a não pecar. É um amor pela presença do Espírito Santo, sabe? Não tem nada que substitua a presença de Deus em nós, a moradia dele em nós. E aí, quando a gente vê tudo que é pecado, já não faz mais parte da nossa vida. Verdadeiramente é nascer de novo, tá? É nascer, é permitir que esse desejo por Deus se torne mais forte que o desejo do mundo, de todo vício, né? Agora tá uma onda de narguilé, jovens, né? Participando de uma mesa juntas aí, fumando esse cigarro eletrônico. Gente, jovens, isso está matando. Eu tô acompanhando aí jovens que, se você não tem ideia, esse cigarro eletrônico, ele equivale, um que você consome, ele que equivale a um maço de cigarro, sabe? É horrível, isso veio para matar os jovens. Então resista ao diabo, resista ao vício, resista a essa vontade, ainda que te convidem, sabe? Nasça do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz uma alegria que você não precisa de droga, você não precisa de maconha, você não precisa de cocaína, de crack. Nós nascemos numa necessidade, sabe, de Deus, do Espírito Santo, porque nós somos criados por Ele. E o ser humano vive em busca. E essa busca se chama Espírito Santo, se chama Jesus. Deixa Jesus entrar na sua casa. E você vai ver que você não precisa de droga, bebida, você não precisa. O que você precisa é sentir, sabe, esse amor de Cristo, sentir uma força que, pelo Espírito Santo, que só vem para os filhos. Quando todos é nascidos de Deus, todos somos criados por Deus, mas filhos é só aqueles que decidem, amém? Por Cristo. É aqueles que tomam posição, né? Pastora, eu preciso ser batizado? Sim, isso é um mandamento, né? O batismo faz a gente se integrar ao corpo de Cristo, à família de Cristo. Como, por exemplo, na lei, para os estrangeiros ou qualquer pessoa poder se integrar aos israelitas,
as tribos, eles precisavam serem circuncidados para serem reconhecidos como um povo de Deus. Amém? Então eles tinham de se circuncidar. E a circuncisão é uma forma de dizer: eu faço parte dessa tribo, eu sou de Deus, né? E o batismo nas águas nos mostra que nós fazemos uma aliança com Deus. Então Jesus veio nos ensinar uma nova aliança, né? Um novo mandamento, que não precisa mais de circuncisão, mas de receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Né? Nesse momento, aí a gente já toma a decisão de ele entrar, e quando ele entra, a gente já decide as águas, nascer de novo da água do Espírito, amém? Fazer parte do corpo de Cristo. Lá em Marcos 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Amém, meu amado, meu querido, meu jovem, meu velho. Ah, como eu desejo que você seja salvo, porque tem um céu preparado para nós. A morte é só uma passagem do lugar que Jesus foi preparar para nós. Amém? Então, decida hoje a ser batizado, decida querer morar no céu. Amém? Mas quem não crê em Jesus Cristo será condenado. Eu te convido a crer e ser batizado. E eu vejo que a salvação, ela depende do batismo. Amém? Mas, pastora, se alguém aceitar Jesus como ladrão na cruz, não, aí é essa outra história. Amém? Mas se você tem tempo de buscar e de saber, ninguém sabe o dia e a hora que vai morrer. Então, eu acredito que a hora é agora. Amém? A hora é agora de você decidir por Cristo e tomar essa decisão de abandonar o pecado e viver para Cristo. Amém? Colossenses 2:12 fala de uma cédula, uma carta que nos era contrária. E quando nós fomos sepultados com Cristo no batismo, ou seja, quando você decide, né, morrer, o velho homem nascer, você está sepultando. Então, sepultados com Cristo no batismo, nós também vivificamos, né? Nascemos de novo. Nós somos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. E ali em Colossenses 2:12 ao 15, fala que nas mãos de Satanás havia uma cédula que nos era contrária quando éramos do mundo. E essa cédula tinha o teu nome, tá? Mas a partir do momento que você desce as águas do Santo Batismo, Jesus vai lá, arranca essa carta, essa cédula que era contra você, e ele prega aos pés da cruz, declarando assim: ela é minha, ele é meu, com a tua decisão, amém? Ele é meu, ela é minha, né? E ele despoja, tá escrito lá, principados e potestades, amém? Aleluia! E a palavra, ela nos convida a sermos filhos, né? O batismo nos faz ser filhos de Deus, aceitar Jesus nos faz ser filhos de Deus. Tá lá em João 1, no versos 11, 12, 13. O 12 especificamente, ele fala que nós passamos a ser filhos de Deus, ou seja, quando não descemos, não aceitamos, não tomamos essa posição, nós éramos criaturas. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Filhos é ter uma paternidade. E pai direciona filhos. Deixa o pai te direcionar. Deixa o pai, sabe? Às vezes você tá sofrendo tanto. Às vezes você tá aí numa situação como eu já vivi. E quando eu deixei Deus direcionar a minha vida, porque Jesus é o caminho. Quando eu deixei, sabe, seguir esse caminho, hoje eu durmo, eu descanso no Senhor e Ele guerreia minhas guerras, Ele cuida de mim. Verdadeiramente ter a paz de Cristo. E eu te convido, e através do batismo, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar, você não vai ter mais sede, como no mundo a gente vivia atrás de dinheiro, atrás disso, atrás daquilo.
Mas quando o Espírito Santo entra, é uma alegria que por mais que tua vida pode estar tudo contrário, não tem diabo, não tem circunstância nem situação que tira a alegria do Espírito Santo em você, dentro de você. Amém? Então, Jesus, Deus, todo mundo é de Deus, é criatura de Deus, foram criados por Deus. Mas filhos só são aqueles que aceitam Jesus, que aceitam os mandamentos, obedecer, né? Os mandamentos de Deus. Esses são filhos, amém? Então Deus está te chamando, vem, deixa eu cuidar de você. Vem descer as águas, amém? É a melhor decisão que você vai ter na sua vida. Pastora, quem pode ser batizado? Todos quantos crerem no nome de Jesus. Onde está isso, pastora? Atos 8, do versos 26 ao 39. Ali conta a história de um eunuco que estava numa carruagem subindo para Jerusalém. Um eunuco, para quem não sabe, ele é aqueles homens que ficavam nos haréns, né, cuidando das mulheres, dos reis, né? E esse eunuco, porque eunuco, ele era cortado o órgão sexual dele para que ele não tocasse nas mulheres dos reis. E esse eunuco, ele era da rainha de Candace e ele estava subindo para Jerusalém para adorar, né? Ali no templo. Ele estava numa carruagem e ele estava lendo as escrituras do profeta Isaías. Filipe estava passando do lado dele, o discípulo Filipe, e ao passar ali do lado dele, Filipe viu que ele estava lendo as escrituras, né? E Filipe falou, entendes o que você está lendo? Ele disse, não há quem me explique. Aí Filipe falou, eu posso te explicar. Então ele falou, então entra aqui. E ele entrou e ele foi falando de Jesus, que Jesus veio, o Messias veio, né, para tirar o pecado do mundo, e ele foi falando da descida do Espírito Santo, falando o que eu estou falando para vocês hoje, né, o batismo. Na hora que Filipe falou para ele do batismo, ele falou assim, o que impede eu de ser batizado, né? Aí Filipe falou assim para ele, nada, se creres, de todo o teu coração. E ele respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Aqui tem água, pararam a carruagem ali e Filipe batizou aquele eunuco no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 ao 20, fala que Jesus mandou batizar. Esse é o ensinamento que Jesus deixou, que ele mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Isso é o ensinamento de Jesus. E ao chegar ali em Atos 8, Filipe desceu com aquele eunuco, batizou ele mergulhou ele nas águas do rio que estava ali e batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a hora que ele levantou ele, a palavra diz em Atos 8, quero que você leia tudo lá, o Atos 8, do 26 ao 39, que conta essa história, e essa passagem, e você vai ver que naquele momento Filipe foi abduzido, ele foi arrebatado e levado para outro lugar. Amém? E eu tenho certeza que esse eunuco, onde ele foi, quando ele voltou para o harém, para a rainha de Candace, ele voltou diferente, cheio do Espírito Santo, anunciando o evangelho a toda criatura. Amém? A todos os povos. E encerrando, eu quero encerrar, tem mais muitos versículos sobre batismo nas águas, mas eu quero encerrar aqui com Atos, capítulo 2, do verso 38, que Pedro, todos os discípulos, 12 que andaram com Jesus, saiu pregando o evangelho, que essas foram as últimas palavras de Jesus, anunciando Jesus Cristo, né? Aquilo que o Filho de Deus fez,
Muitos milagres, gente, que não dá para relatar na Bíblia. Tem muito mais. Aquilo foi só o que os 4 evangelistas marcou, mas tem muito, muito mais. Não teria espaço para descrever os milagres de Jesus Cristo. Amém? E Pedro, ali em Atos 2:38, capítulo inteiro, gostaria que você lesse, ele anunciou o evangelho e houve uma conversão de 3.000 pessoas e elas foram batizadas naquele dia. Amém? Deus abençoe você. Espero que você entendeu essa palavra que entra no seu coração. Eu sou a pastora Mara Pinheiro, da Igreja Missão Apoio, MAC Church, de São José do Rio Preto. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.